Ei, gente, tudo bom? Como foi pedido lá no meu Instagram, eu vou fazer o vídeo falando de como foi sair da casa da minha mãe, né, com 15 anos. Pra quem não me conhece, né, está vendo esse vídeo, meu nome é Janaíne, tenho 24 anos e tenho 3 filhos já. Então eu vou começar a falar com vocês como é que foi, né? Se não tá inscrito, se inscreve, por favor, tá? Me ajuda a crescer aqui. Primeiro vídeo do canal, se Deus quiser vai dar certo e vai ter mais. A minha mãe, sabe, me conhece, sabe que a minha mãe era muito, tipo assim, protetora. A gente não podia sair pra lugar nenhum, a gente não podia conversar com ninguém, a gente tinha horário pra tudo, a gente sempre teve horário pra tudo, horário pra comer, pra acordar, pra levantar, pra tudo. A gente não podia sair no portão, a gente não podia, a gente sabia que era rua. Eu falo que a gente não teve infância. Muitos falam que a infância foi brincar na rua, pique-pegue, a gente não teve isso. À medida que a gente foi crescendo, a gente foi entendendo, a gente foi querendo, né, viver igual as coleguinhas viviam. Aí ia, ficava no portão conversando. Pra gente fazer um trabalho da escola era muito difícil convencer minha mãe a deixar a gente ir. As pessoas vinham na casa da gente, a gente tinha que focar no trabalho só e não podia perder tempo pra ter papo, não. Quando a minha irmã mais velha fez 17 anos, ela saiu primeiro. Ela saiu, ela trabalhava, ela alugou uma casa pra ela, aqui mesmo na cidade, e foi morar sozinha. Só que a gente era muito nova, a gente não trabalhava, a gente não fazia bosta nenhuma. E como é que a gente ia sair, né? Foi aí que eu entrei em contato com meu pai, porque minha mãe é separada do meu pai, ela separou dele, a gente tinha 11 anos. E ele foi morar na cidade dele lá, né, que ele nasceu, em Itaiumi, essa cidade. E liguei pra ele, conversei com ele, e foi que a gente fosse embora pra lá, a gente ia ter essa liberdade, a gente ia sair, a gente ia trabalhar e tudo mais. Então a gente já ficou, eu já fiquei, tipo assim, muito animada. Peguei e falei pra minha mãe que eu queria ir embora. Aí a minha irmã gêmea veio, foi comigo. Ela não queria, mas ela queria ficar comigo, né? Então aí ela foi. Chegou lá, a gente ficou na casa do meu pai uns 4 meses, porque não foi o que ele falou, né? Acabou que não, a gente ficava em casa, a gente saía, mas não era do jeito que ele tinha falado com a gente que seria, né? Então a gente ficou só 4 meses na casa dele. Porque um dia a gente saiu, falei que ia pra casa da minha avó. Acabou que eu fui pra outro lugar, fui pra uma festa na casa de um amigo. Uma festa de churrasco, né, que teve. E tinha muita bebida. Então a gente foi e a gente bebeu muito. Eu bebi muito mesmo. Bebi demais. Mais que ela. Eu tinha condições de ir embora pra casa. E aí eu tinha um telefone que ele tinha me dado, meu pai tinha me dado. E eu fui, ele ligou pra gente, quem sabe onde a gente tava. Porque a gente saiu de casa pra ir pra casa da minha avó, era de tardinha. E já era mais de 7 horas da noite e a gente não tinha chegado em casa. A gente ia pra igreja com ele e a gente não tinha chegado em casa. Isso foi no domingo. E eu falei que a gente não tinha ido pra lá. Não, discutiu. Acabou que eu fiquei. E eu falei assim, não precisa voltar pra casa não sei o quê. Aí eu fiquei lá e bebi muito. Aí uma prima minha conhecida lá da cidade, ela ficou sabendo que eu estava muito bêbada lá. E ficou com medo de acontecer alguma coisa comigo. Ela foi lá e me buscou pra ir pra casa dela. Dormir na casa dela. Desse dia em diante a gente morou lá, que ela falou que podia morar lá. E a gente ficou, foi ter a casa do meu pai só pra... Eu ia lá ver ele e tal, ele aceitou uma boa, ele não impediu. Eu achei bacana, foi uma decisão nossa, apesar de a gente ser de menor, né? E ficamos lá. Essa casa, ela tinha um bar embaixo, a casa em cima, e a gente ficou lá, morando lá. Era um sonho pra gente, né? Era um sonho, porque a gente queria sair, então lá a gente saía todo dia, a gente ia pra praça, a gente ia pra casa das amigas de dia, a gente ficava conversando lá na porta, tudo que a gente não fazia aqui na casa da minha mãe. Aí eu comecei a fumar, aí a gente ia pra lá pra fumar, a gente ia pra beber, então era bastante legal, sabe? Já tinha um tempinho que a gente tava morando lá, a minha irmã veio embora pra cá, de volta pra casa da minha mãe, porque houve uns problemas lá e eu continuei lá. Comecei a namorar com o Wesley meu marido. Comecei a namorar com ele lá e quando tinha 3 meses que a minha irmã tinha vindo embora, né, que eu continuei a casa dessa minha prima, acabou que não tava dando muito certo lá mais. Eu não queria voltar pra cá, pra casa da minha mãe, porque eu tinha muito medo de voltar pra cá e ser do jeito que era. Não poder sair pra lugar nenhum, porque quando você sai, você tem liberdade, você não quer mais voltar pra prisão, né? Porque pra mim era uma prisão. E aí, conversando com a mãe dele, né, a minha sogra, e ela falou que eu podia morar com eles. A gente foi pra casa, eu fui pra casa dele, a gente ficou morando com a mãe dele 3 meses. Na casa dessa prima minha eu fiquei 8 meses, tá? Morando com ela.
e fiquei 3 meses morando na casa da minha sogra. Quando deu 3 meses que a gente tava morando junto, só ele trabalhava. Porque nessa época eu já ia fazer 16 anos, eu estava com 16 anos. E aí a gente separou casa, foi morar sozinho. Na casa de 2 cômodos. Tinha o quarto, a cozinha e o banheiro. Bem pequenininha mesmo. Só que deu merda, né, gente? Lógico que dá merda, porque 2 adolescentes sem juízo nenhum. Eu queria só aproveitar, eu queria farrear, eu queria curtir tudo que eu não pude curtir. E ele também não tinha muita cabeça, mexia com coisa que não devia, né? Então, acabou que deu muita merda. A gente separou, a gente ficou um tempinho, assim. Aí a gente separou, ficamos 1 semana separados, e aí eu voltei pra casa do meu pai. Só que era muito difícil, porque queria aprender também, não podia sair, eu não podia voltar a ver ele. Porque a gente separou com a de maturidade nossa, não quer porque a gente não gostava um do outro. Foi maturidade nossa que a gente não tava sabendo, era muita responsabilidade. A gente voltou, só que mesmo assim não deu muito certo. Que quando a gente voltou, eu já comecei a trabalhar pra mãe dele, na lanchonete. Ela tinha uma lanchonete, comecei a trabalhar pra ela de 6 à meia-noite. E desse final de semana, de 6 até 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Aí ele queria sair e tudo mais, não deu muito certo, a gente separou. Aí eu fui pra minha casa, aluguei uma casa pra mim sozinha. Trabalhava lá à noite, nessa lanchonete. E pela manhã eu trabalhava na casa de família. Então, tipo assim, eu trabalhava de 6 horas da noite até meia-noite e acordava no outro dia 7 horas pra ir até meio-dia na casa dessa moça. Hoje ela é minha madrinha de casamento e eu sou muito grata a ela por toda a oportunidade que ela me deu, porque tinha vezes que teve mês, no último mês que eu trabalhava pra ela, porque eu fiquei trabalhando com ela 3 meses, no último mês eu já não aguentava ir quase dia nenhum. Ela precisava de mim, porque eu ajudava a olhar a mãe dela, que estava acamada, e ela precisava muito de mim, eu não ia, mas mesmo assim, quando eu aparecia lá, ela me tratava super bem. E tipo assim, eu sinto muito saudade dela, tá? Uma pessoa incrível. Aí eu não aguentei, porque era muito puxado, né? Chegar, trabalhar a noite toda, acordar cedo. E à tarde chegar, tipo assim, tinha vez que eu chegava em casa 1h30 pra lavar a roupa, que eu tinha que lavar na mão, porque eu morava sozinha, não tinha nada. Eu tinha um armário que era da casa, um sofá que era da casa. Aí eu tinha a cama que a gente tinha comprado quando a gente morou junto, eu mais ele. Ele deu pra mim só a cama. O resto dos móveis ele vendeu tudo, me deixou sem nada, nada. Antes de eu mudar pra essa casa que eu aluguei, eu fiquei na outra casa, né, de 2 cômodos. Quando a gente separou, eu fiquei lá 1 semana, só com a cama e sem nada, sem geladeira, sem fogão, sem nada. Eu passava o dia com cigarro, o dia fumando. E à noite eu jantava lá na Aparecida. Era assim que eu vivia essa semana, né? E aí de vez em quando ela levava pra mim lá o almoço. Ela fazia e levava pra minha marmitinha lá na casa. Fui e aluguei essa casa que ela arrumou pra mim, que é da tia dele, do Oeste. Por parte de pai, ela alugou essa casa pra mim por R$100 na época. Uma casa muito grande, muito boa. E nessa casa eu levei só a cama com colchão. Eu não tinha um armário, eu não tinha um fogão, não tinha guarda-roupa, geladeira, não tinha nada. Comecei a trabalhar na casa de família, então eu almoçava lá e jantava na lanchonete. Almoçava lá e jantava na lanchonete. Então eu fiquei levando assim uns 2 meses mais ou menos. Aí de sábado e domingo que eu não trabalhava na casa, eu ficava sem almoçar, né? Aí eu recebia, comprava uns pão assim, aí eu comia pão na hora do almoço e à noite eu jantava. Aí aos poucos a Aparecida, né? O nome da minha sogra. Ela conseguiu pra mim o fogão, conseguiu pra mim a geladeira, aí que as coisas foi ajeitando, comprava as coisas. Fiquei na lanchonete e aí eu fiquei separada dele assim, né? Uns 3 meses, eu acho. 3 meses. No último mês, que eu tava na casa da família também, que a gente voltou. Aí a gente voltou, ele ia lá pra casa. Eu não ficava assim, morava, não. A gente se via, né? Ele ia lá pra casa, eu ia pra casa dele, tudo mais. Mas morar mesmo foi bem um mês depois que a gente tinha voltado, que a gente voltou a morar junto. Acabou que a gente voltou a morar junto, ele acabou perdendo serviço. E tava muito puxado pra mim, né? E acabou que aí eu saí dessa casa, fiquei só na lanchonete, só que eu ganhava no lanchonete muito pouco. Muita coisa. Era compra, água e luz. Meu pai chegou a pagar água pra mim, a luz pra mim no começo que eu fui morar sozinha, mas depois ele parou. Então eu tinha que dar conta de luz, água, comida, aluguel. Era R$100, mas eu recebia era R$300 na lanchonete. Quando o carnaval,
que deu muita movimentação, que ela aumentou para R$50. Eu recebia 350 à noite e 120 ou 150 de manhã, né? Que eu trabalhava em casa de família. Então não era 100 de aluguel, tipo assim, sabe? Era bem puxado, mas graças a Deus eu consegui viver e foi uma época, a melhor época da minha vida, sabe? Eu saía, teve os perrengues, mas foi muito bom. Tava com 16 anos, né? Aí fui morar sozinha com 17, sozinha mesmo, sem mãe, sem nada, com 17. E com 17 anos, ficou quase no ano que eu ia completar 18 anos, a gente casou em março. Eu faço agosto, aniversário. Aí a gente casou no papel. Eu casei pra não vir embora pra Santa Bárbara mais, porque eu tinha muito medo de chegar aqui e ser a mesma coisa que era antes. Mas quebrei a cara, né? Porque eu casei numa semana. Com uma semana de casada eu vim embora pra cá. Vim porque lá meu marido perdeu o emprego, eu já não trabalhava mais à noite, não trabalhava em lugar nenhum. Então ficou muito puxado pra gente dar conta de tudo, sem trabalhar. Aí a gente veio pra cá, que aqui tinha oportunidade. Quando eu vim pra cá, a gente morou numa casinha de forro PVC. Minha mãe puxou assim um cômodo, a gente fez de PVC. Os outros falavam que era casinha de boneca, mas ficou bem bacaninha. A gente ficou nessa casa de PVC 1 ano e 2 meses, se eu não me engano. E aí ele trabalhava, ele tinha dinheiro que ele pegou lá quando ele saiu da firma. Com esse dinheiro a gente começou a construir nossa casa e ele trabalhava por fora, a gente conseguiu construir. Aí o meu medo de chegar aqui e ser igual antes era real, porque eu cheguei aqui e ninguém nem me via, porque eu não saía. A gente não saía pra lugar nenhum. Aí a minha mãe foi pra igreja, a gente foi, meio que forçada, mas a gente foi. É isso aí. Aí a gente construiu, a gente ia sacar essa casa. Não acabamos ainda, né? Mas a parte de baixo já acabamos. Quando eu fiz 18 anos, eu engravidei. Eu descobri que eu tava grávida da Evelyn. Ganhei ela com 19. Aí com 20 anos eu engravidei do Ezequiel. Com 21 eu ganhei ele. E agora, né, com 23 eu descobri que eu estava grávida do Henrique. E ganhei ele agora com 24. E tamo aí. Tamo aí tentando viver, né, gente? A fazer as coisas e vida que segue, né? Mas essa é a minha história, gente. Né? Saí com 15 anos, vivi, conheci a vida, criei responsabilidade. Porque morar sozinha não é fácil. Tipo assim, igual a minha irmã foi, ela, tipo assim, fez coisas que não devia, né? Mas isso aí é dela, a vida dela, ela faz o que quer. Mas não, tipo assim, eu tinha minha cabeça doida de querer viver a vida, de querer aproveitar, sair, farrear, mas eu tinha minha responsabilidade, porque se eu queria viver sozinha, sem ninguém mandar em mim, eu tinha que ser responsável também. Então, foi assim que eu criei a responsabilidade, e acho que hoje, se não fosse esse processo todo, eu não seria quem eu sou hoje, né? Não teria aprendido tanta coisa igual eu aprendi hoje. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E se quiserem saber mais coisas, é só vocês comentarem lá no Instagram, que eu divido com vocês. E até o próximo vídeo, né? Muito obrigada.